Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Hugo e hoje a gente vai ver sobre a diferença entre um estudo passivo e um estudo ativo, o que é. Vou tentar dar alguns exemplos e já deixo aqui de cara que as técnicas de estudo elas vão ter uma base muito forte nesse conceito e no conceito da aula passada. Então, se você não viu, eu aconselho que você dê uma olhada. Hoje a gente vai ver sobre isso aqui, que eu já falei, e a gente vai ver uns conceitos bem interessantes que vai explicar a diferença entre aquela pessoa que estuda 10 horas e não entende nada e aquele cara que estuda 6 horas e entende bastante, tá? Gente, a relação entre estudo passivo e estudo ativo vai definir a qualidade do seu estudo, tá? Vão ter momentos em que você vai estudar passivamente e vão ter momentos em que você vai estudar ativamente. Isso é normal, assim, é uma relação que um complementa o outro. Só que o problema de grande parte dos estudantes é só estudar passivamente, tá? E aí, o que acontece quando o aluno só estuda passivamente? Ele só recebe a informação. Ele fica sendo sempre um ouvinte, sempre um leitor e nunca um agente ativo do cenário, da história. Tá? Já quando a gente está estudando ativamente, a gente recebe a informação e a gente processa ela. Como assim? A gente trabalha ela dentro da nossa cabeça e faz com que ela seja, de alguma forma, abstraída, desenvolvida, pensada, trabalhada, exercitada, para que ela fique na nossa cabeça. Quem estuda medicina vai entender muito, vai entender, ou pelo menos tem uma base conceitual sobre o estudo do cérebro. Mas a gente pode resumir bem facilmente e para a gente poder ter um desenvolvimento de ideias mais fluidos, como se a memória fosse dois setores, tá? A memória de curto prazo e a memória de longo prazo, tá bom? Tem pessoas que falam memória de tiro curto, memória de tiro longo, já vi também, mas o que importa é, esses tipos de memória são muito análogos aos componentes de um computador. Um computador tem HD, tem a memória RAM, tem o processador, tem a placa de vídeo, e não sei se existe mais peça, por aí vai, tá? Mas esses são os componentes, e a placa-mãe, os componentes básicos de um computador. Se a gente puder fazer uma analogia para a gente compreender, o HD seria a memória de longo prazo e a memória RAM seria a memória de curto prazo. Num computador, o HD é aquele que tem 1 tera, 500 gigas, 2 teras, tá? Por aí vai. Enquanto que a memória RAM é aquela que tem 4, 8 gigas, 16 gigas, dependendo do seu computador, e por aí vai. Então, a gente compreende o seguinte, essa daqui é capaz de armazenar as informações para a gente, de guardar o que a gente quer que seja guardado. E a memória RAM é aquela que vai lidar com as informações de trabalho imediato, sabe? E assim que possível ela vai ser deletada. Sabendo disso, a gente pode aplicar isso no momento que a gente vai estudar. Quando o aluno estuda passivamente, o que acontece? A informação que está fora da cabeça dele entra na memória de curto prazo. Só que como ele não processa essa informação, não faz nada para que ela fique retida na cabeça dele, ela vai embora. Ou seja, ela é deletada. O aluno que estuda ativamente, quando ele recebe essa informação dentro da cabeça, ele automaticamente leva ela para memória de longo prazo. Não automaticamente, mas ele faz de tudo para que ela seja passada para MLP, tá? E é assim que as técnicas de estudo vão funcionar. Eu deixei alguns exemplos aqui pra gente, que é o seguinte. Ler, como eu já falei, grifar e fazer resumo podem ser enquadrados como estudo passivo. Por que eu falei podem e por que especificamente resumos? É aquela relação. Quanto menos esforços você utilizar para aprender alguma matéria, mais passivo
esse estudo vai estar enquadrado, tá bom? Como vocês podem ver, ler e grifar não exige tanto esforço de você, tá bom? Resumo, por quê? Vou explicar aqui nesse tópico, e muitas pessoas cometem um erro comum, e eu confesso que eu cometo esse erro muitas vezes, mas sempre é importante trabalhar para que isso não aconteça. Estudo ativo. Anotar ou escrever se enquadra como um estudo ativo. Exercícios, relembrar a matéria, relembrar escrevendo, explicar para você mesmo a matéria, enfim. São as técnicas que vão ser trabalhadas aqui e sempre quando você correlaciona os dois, novamente, você tem o melhor resultado possível para você. Hugo, por que fazer resumo pode ser enquadrado como um estudo passivo? Vou te explicar. Erro comum. Você pega o seu livro, você está estudando história, você está estudando sociologia, você está estudando matemática, tá? E aí você vai fazer um resumo. Você lê o capítulo, e aí, poxa, gostei desse conceito aqui. E aí você vai anotar. Qual que é o erro que você está cometendo? Principalmente em matéria de humanas. Você viu um parágrafo inteiro, e aí você pegou isso aqui e copiou para o resumo. Esse que é o problema. Você não trabalhou aquele parágrafo, você não processou aquela informação. Você só pegou e copiou. Então, durante o seu processo de copiar, você, basicamente, o seu cérebro, ele não se esforça mais. O que vai esforçar é a sua mão, basicamente, tá? Então, quando você passa muito tempo copiando e passando esse conteúdo para o seu resumo, você perde desempenho. E aí você começa a pensar em outra coisa, você começa a viajar, tá? Então é sempre importante, quando você vê algum conceito que seja interessante de ser computado, pensa um pouco nele. Assim, perde uns 20 segundos, 15 segundos, pensando o que é importante daqui, qual que é a palavra-chave desse parágrafo. Que aí vai ser um processo mais trabalhado, sabe? Com um pouco mais de atenção, ao invés de você só chegar e copiar. Porque se fosse assim, é mais interessante você copiar o arquivo em formato PDF, passar para um arquivo Word, sei lá, um arquivo digitável e imprimir. Então, como você está escrevendo, aproveita isso, desenvolve as ideias e aí sim passa para o seu material de referência, que você vai ter um rendimento melhor. Tá, aqui está o porquê, e aí como que a gente pode solucionar isso? Eu também já passei, mas eu vou ter um tópico especial, uma aula, né, nesse caso, só para isso, para a gente poder aprofundar um pouquinho mais sobre isso, ok? Então, por hoje é só, eu espero profundamente que essa aula tenha ajudado em alguma coisa. Ela vai explicar muito dos conceitos que vão vir aqui para frente, e, assim, tenha isso em mente. Equilibre entre estudo passivo e estudo ativo. Você vai ter que, assim, em alguns momentos você vai ter que usar um pouco mais dos dois. Mas nunca perca a mão. Muito obrigado se você ficou até aqui e até a próxima. Menos esforço você faz, mais passivo você está estudando.